Fala pessoal, tudo bem com vocês? E eu gostaria de falar com vocês sobre algo muito importante aqui, que é as falas do Iago Martins sobre a Igreja Adventista do sétimo dia, né? Para quem não me conhece, eu sou um adventista do sétimo dia e nós vamos abordar um pouco do que ele falou. Em cima também, né? Ele falou em cima de dois vídeos que são pregações aí da Maísa Ribeiro e do Leandro Quadros. Dois vídeos que, ao meu ver, foram falas muito infelizes dos dois. Né? E tem que ver o contexto e tal. Eu acho que não há contexto que justifique a fala deles, né? Não há contexto que justifique falar daquela forma. Poderia ter sido falado de uma forma diferente no caso do Leandro Quadros. No caso da Maísa Ribeiro é por heresia mesmo que foi dito, né? Não tem nem pra onde correr. E nós vamos aqui, se você ficar até o final do vídeo, a gente vai abordar também um pouquinho sobre a questão de algumas citações que são pegas de muitos tempos atrás, que as pessoas usam para tentar descredibilizar o movimento. Citações que, de fato, são bem ruins. E que foram postadas em revistas de muito tempo atrás e tal, e as pessoas usam hoje para tentar descredibilizar o movimento adventista. A gente tem algo para falar sobre isso também, tá bom? Então o Iago Martins, em resumo, ele falou em um vídeo dele, ele condenou, né, essas duas falas, e nisso ele tá certo, mas ele usou isso como se fosse doutrina oficial, né? Então na visão dele, o Leandro Quadros, ele realmente está sendo coerente com o que a Igreja Adventista prega, e a Maísa Ribeiro também. E aí ele falou, essa é a doutrina oficial da Igreja. Existem alguns adventistas que não creem assim. E aí, na visão dele, ele coloca que esses adventistas eles não seguem a doutrina oficial. Entendeu? Então, os adventistas que não acreditam no que o Leandro Quadros falou no corte de vídeo dele lá, dizendo que quem não lê Ellen White no ano tá com o pezinho no inferno, e também adventistas que não creem no que a Maísa Ribeiro disse, que a Igreja Adventista é o primogênito, e etc., são pessoas que não seguem a doutrina oficial. Então, ele quis dizer que a doutrina oficial da Igreja é essa. Nós estamos aqui para mostrar algumas citações de documentos oficiais da Igreja para mostrar que Iago Martins está equivocado. Eu também recomendo um vídeo de um grande amigo meu, o Davi Caldas, do Intelectus Podcast. Ali ele faz muitas análises profundas a respeito da fala do Iago Martins. Será que a teologia adventista ela prega isso? A teologia oficial da Igreja é que Ellen White está no mesmo patamar que a Bíblia e tudo mais? A gente vai trabalhar mais em cima dessa questão aí, tá? Da relação Ellen White e Bíblia. Quanto à questão da Igreja Adventista ser o primogênito, o Davi Caldas explicou muito bem no vídeo dele lá. Eu nunca vi isso ser dito, eu nunca vi isso em nenhum documento oficial da Igreja, tá bom? Então, por si só, é uma aberração isso que foi dito, tá bom? Mas nós vamos trabalhar aqui em algumas citações, né? Por exemplo, Nisto Cremos, página 299, documento oficial. Então, você quer entender de doutrina oficial da Igreja Adventista? Leia o livro Nisto Cremos, certo? Eu tô com preguiça e tal, então para de falar asneira na internet, sem saber. Porque se você falar asneira sem saber, você está cometendo uma injustiça. E você está cometendo falso testemunho. Lembra do mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então você está cometendo mentira, calúnia. E aqui nós vamos apresentar alguns documentos. E se você que é anti-adventista, ou até mesmo adventista, e continua defendendo bárbaras ideias, você já é indesculpável, porque eu vou mostrar aqui para vocês algumas citações oficiais da Igreja, e para você parar de pregar mentira. Se você quer pensar do jeito que você quiser, é um problema seu. Agora, você dizer que isso é teologia oficial da Igreja, aí você está mentindo, né? Agora vamos para a primeira citação aqui. Os profetas pós-bíblicos e a Bíblia. Nisto Cremos, página 299. Foi o dom profético que produziu a própria Bíblia. No período pós-bíblico, ele não deve superar as escrituras ou acrescentar algo a elas. Olha aqui, no período bíblico ele não deve superar as escrituras ou acrescentar algo a elas, uma vez que o cânon sagrado já está completo. Ora, mas o Iago Martins não está dizendo no vídeo dele que é a teologia oficial da Igreja? Está aqui, um documento oficial da Igreja desmentindo o que o Iago Martins está dizendo. O dom profético atuará no tempo do fim, assim como atuou nos dias dos apóstolos. Seu objetivo é destacar a Bíblia como base de fé e prática, explicar seus ensinamentos e aplicar seus princípios ao viver diário. E aqui no final da citação fala, né? Protegendo-os das heresias e unificando-os nas verdades bíblicas. Primeira citação, certo? Primeira citação aqui. Nisto cremos. Recomendo a você que quer conhecer mais sobre a doutrina adventista, ou você até que quer tecer críticas mais honestas ao adventismo, que ninguém está falando aqui que o adventismo é incriticável, você precisa ler isso aqui. O que acontece é que as pessoas mal leem até a Bíblia,
e nunca nem sabem o que é teologia oficial da Igreja Adventista, e fica no YouTube aqui. Algumas pessoas vêm no meu canal aqui comentar, querendo ser os teólogos do YouTube, os desmascaradores da Igreja Adventista, e fala que a Igreja Adventista acredita nisso, a Ellen White acredita naquilo. Não citam uma referência bibliográfica. Isso você aprende até nas faculdades por aí, que não tem ligação com religião nenhuma. Você aprende a citar referências bibliográficas. Não citam referências bibliográficas, nunca leram uma página de teologia oficial da Igreja Adventista e vêm falar besteira na internet. Entendeu? É vergonhoso isso. É o nível dos críticos, né? Aqui, Nisto Cremos, página 305. Em resposta aos crentes que consideravam seus escritos como uma adição à Bíblia, ela escreveu, ela quem? Ellen White, dizendo: tomei a preciosa Bíblia e circundei-a com os vários testemunhos para a igreja concedidos ao povo de Deus. Não estáis familiarizados com as Escrituras. Se tivesseis feito da palavra de Deus objeto de estudo regular, com o desejo de alcançar os padrões bíblicos e de atingir a perfeição cristã, não teria havido necessidade dos testemunhos. É porque negligenciastes familiarizar-vos com o livro inspirado de Deus que ele procurou alcançar-vos através de testemunho simples e direto. Olha só. Diferente da fala do Leandro Quadros, né, que é um dos vídeos que o Iago Martins comenta, aqui não está dizendo, a Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia, se você não lê Ellen White, você está com um pezinho no inferno e tudo mais. Aqui diz que os escritos de Ellen White não é adição à Bíblia. Entendeu? E ela mesmo fala que se a gente estudasse a Bíblia direito, a gente nem ia precisar dos escritos dela. Mas por falta de estudar a Bíblia como se deve, aí precisou esses escritos para os adventistas. Não é isso? Aqui é uma citação do Nisto Cremos. Ele cita Ellen White aqui, tá bom? Manual da Igreja, página 179. É um outro documento ali que geralmente é votado em assembleia. E no Manual da Igreja também tem um resumo das principais crenças fundamentais da Igreja Adventista. E aqui na página 179, na seção 18, diz assim: as Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da Igreja remanescente. E nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Okay? Seus escritos falam com autoridade profética e provêm consolo, orientação, instrução e correção para a Igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. E aqui está as referências bíblicas. Mais um documento oficial da Igreja dizendo que a Bíblia é a norma que deve ser provado todo o ensino e experiência. Okay? Então nós vemos aqui que está ficando feio para as pessoas que estão dizendo aí que as besteiras que Leandro Quadros fala e da Marisa Ribeiro são doutrina oficial da Igreja. Entendeu? Tá ficando feio. E fica feio também para adventista que chega no púlpito, ou adventista que abre um canal no YouTube, como Pablo Ferrari e companhia, que dizem aí que a Ellen White é uma adição da Bíblia, que a Ellen White está em pé de igualdade com a Bíblia. E alguns chegam a dizer que a Ellen White é superior à Bíblia. Questões sobre doutrina, página 134. Outro documento aí que foi feito para responder os protestantes na época que ele foi escrito aí. É um documento muito importante também dentro da teologia adventista. Diz assim, ó: qualquer que seja o intento dessas perguntas, nós queremos observar o seguinte, que será desenvolvido mais plenamente ao longo do capítulo: que não consideremos os escritos de Ellen White uma adição ao cânon sagrado das Escrituras. Olha só, teologia oficial. Que não nos julgamos de aplicação universal, como é a Bíblia, mas particularmente se destinam à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que não os consideramos no mesmo sentido das Escrituras Sagradas, que permanecem como padrão único e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Nós, adventistas do Sétimo Dia, cremos uniformemente que o cânon das Escrituras se encerrou com o livro do Apocalipse. Sustentamos que todos os demais escritos e ensinos, qualquer que seja a fonte de que provenham, têm que ser julgados pela Bíblia e subordinados a ela. Olha só. Eu li só um pouquinho aqui, mas está a citação completa aí na tela para vocês. Mais um documento oficial aí falando que a Ellen White não deve ser adição das Escrituras, que a gente não considera Ellen White no mesmo sentido que a gente considera as Escrituras. Os ensinos de Ellen White têm que estar subordinados às Escrituras e não o contrário. Questões sobre doutrina, página 134. Questões sobre doutrina, página 135. Jamais consideramos Ellen White na mesma categoria dos escritores do cânon das Escrituras. Contudo, além dos escolhidos escritores dos livros canônicos da Bíblia, Deus se utilizou de uma linha de profetas ou mensageiros que viveram contemporaneamente com os escritos de ambos os testamentos, mas cujas declarações jamais fizeram parte de cânon escriturístico. E aqui cita alguns profetas não canônicos, que é o que nós cremos que Ellen White é. Ela está na classe de profetas não canônicos, que não formam doutrina, não fazem doutrina. Então quem usa os escritos de Ellen White para formar nova doutrina que não tem base na Bíblia, está fazendo o contrário do que a teologia adventista
prega e do que a própria Ellen White ensinou. Eu recomendo aqui o livro do meu amigo Davi Caldas, né, que eu já recomendei o canal dele aqui, Conselhos sobre Ellen White e Sola Escritura. Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura. Ali ele cita um pouco mais de 100 citações de Ellen White, enfatizando e exaltando a Bíblia como única regra de fé e prática, que é o que significa Sola Escritura, né, para quem não sabe. Questões sobre doutrina, página 73. Os adventistas do sétimo dia sustentam a posição protestante de que a Bíblia e somente a Bíblia é a única regra de fé e prática para os cristãos. Cremos que todas as crenças teológicas têm que ser aferidas pela palavra viva, julgada pela sua verdade, e o que quer que não seja capaz de suportar essa prova ou seja achado em desarmonia com sua mensagem deve ser rejeitado. Aí existe aqui algumas citações. Na verdade, o cristianismo recebe a palavra de Deus como um grande tesouro da verdade inspirada e como a prova de toda inspiração. Livro de Ellen White, O Grande Conflito, página 93. Temos de recebê-la, a palavra de Deus, como autoridade suprema. Mais um livro de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 402. Mais uma citação aqui. Há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos. E há a necessidade de uma volta ao grande princípio protestante, a Bíblia e a Bíblia só, como regra de fé e prática. O Grande Conflito, página 204 e 205. Olha só. Olha citações de documentos oficiais e da própria Ellen White aqui, afirmando qual deve ser o lugar. Agora a pessoa vai lá e fala, não, isso é teologia oficial adventista. Eu sei que muitas vezes o púlpito destoa da teologia oficial. E a gente pega no pé aqui no canal sobre isso também. Tem muitas pessoas que não têm o menor preparo para pregar lá no púlpito e ficam a Bíblia deixada de lado, ou citar um textinho ou outro com apetrecho, uma dezena de textos de Ellen White para afirmar o seu posicionamento. A gente disse isso em alguns vídeos anteriores. A gente mostra citações de Ellen White contra isso. Isso depõe contra a fé cristã. Esse trecho do Leandro Quadros e da Maísa Ribeiro dão munição aos críticos e depõem contra a fé adventista. Mas você precisa saber diferenciar, porque todas as denominações têm pessoas que destoam da teologia oficial. Por que demonizar o adventismo por ter pessoas assim e não demonizar as outras, então, se for seguir esse mesmo critério? Eu entendo, isso me traz uma profunda tristeza no coração, quando eu sento para ouvir um sermão e a pessoa ela não usa a Bíblia, ou ela usa a sua própria opinião, ou ela usa dezenas de textos de Ellen White, alguns até tirados de contexto. Isso me entristece muito. E eu acho que isso depõe gravemente contra a nossa igreja. Isso precisa parar. Para terminar, nós vemos que muitos debatedores eles usam textos de citações antigas de revistas da Igreja Adventista e tal, que de fato destoam da teologia oficial da igreja. E usam isso para descredibilizar o movimento, né? E aqui no livro Questões sobre Doutrina, na página 74 e 75, é escrito para responder os protestantes, fala aqui, né? O George Knight ele tece alguns comentários falando sobre que no começo da Igreja Adventista tinha cristãos de vários tipos de crença. Então a teologia adventista ela passou por um desenvolvimento. Até a Trindade, tinha adventistas antitrinitarianos, a Trindade passou alguns anos a ser debatida, né? Isso, inclusive, essa história da igreja que muitos desconhecem, ela mostra que a teologia da infalibilidade eclesiástica ela é errada. Tem gente que fala, a igreja não pode se enganar, mas já se enganou no passado. Teve que progredir. A luz é progressiva, nós cremos dessa forma, entendeu? Então, a igreja teve que reformular algumas crenças, esteve em debate, pessoas como o Andreasen, que era perfeccionista, que acreditava que a gente consiga ser perfeito aqui e tudo mais. Teve espaço até em algumas revistas. Hoje as posições da igreja elas são diferentes oficialmente falando também. A igreja está mais unida, embora ainda não está totalmente unida. A gente vê nos púlpitos às vezes, a gente vê em alguns cortes da internet aí. Mas a igreja é uma igreja em crescimento. A gente vai crescendo gradualmente. A gente não pode pegar citações lá do passado, na igreja ainda estava em formação, para atacar a igreja de agora. Isso é um anacronismo histórico. Você pega algo que remete a uma igreja que está começando lá no passado, que era uma igreja que estava ajustando o seu campo doutrinário, para atacar uma igreja que hoje já tem documentos aqui que a gente apresentou, que são muito bem esclarecidos em relação ao que o adventismo realmente acredita, né? Então, tinha calvinista, tinha arminiano, tinha trinitariano, tinha ariano, tinha pessoas que discordavam entre si no início desse movimento. Mas aos poucos as coisas foram se afunilando. Embora ainda a união não pode ser dita que é definitiva, né? E isso tem em todas as denominações, isso aí, né? Então por isso que é desonesto você usar citações de muitos anos atrás, que a igreja ainda estava em formação, para tentar atacar a igreja de agora. Não condiz, entendeu? Tem o Tratado de Teologia também, que é um documento que eu recomendo para que vocês leiam aqui, tá bom? Aqui, inclusive, tem algumas citações. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação.
Isso vai contra o que o Leandro Quadros fala, que quem não lê Ellen White está com um pezinho no inferno, né? Aqui fala também, a palavra é a única regra de fé e prática, né? Ellen White, ela, mais uma vez citando que Ellen White, ela firmou esse compromisso com a palavra de Deus. Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. Iago Martins está refutado na sua alegação de que a doutrina oficial da igreja prega coisas como Ellen White no mesmo nível da palavra de Deus, entre outras coisas que eles atribuem ao adventismo, que infelizmente às vezes são repercutidas em nossos púlpitos. Devemos nos colocar contra isso. Até mais.